Graça e paz, meus irmãos e amigos, Shalom Adonai. Estou aqui para mais um vídeo e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E hoje é diferente, eu não vou fazer uma ministração, é mais um estudo mesmo, porque nós precisamos nos aperfeiçoar um pouco na Bíblia. E eu vou fazer um estudo, meu irmão, sobre o dízimo e para que nós possamos aprender realmente sobre o que é o dízimo, sobre o que é o dízimo. Infelizmente hoje muitos cristãos eles não compreendem a importância de contribuir financeiramente com o reino de Deus. E o pior, muitos ainda questionam a prática do dízimo no Novo Testamento. Então é importante que nós venhamos conhecer a origem do dízimo e se dessa forma nos adentramos em conhecimento, nós vamos entender a sua criação, saber o seu significado e conhecer os seus objetivos. Entender a origem do dízimo é muito importante para que nós possamos entender a sua profundidade e a razão de ser. E para que nós não venhamos corrermos o risco de transformar essa devolução a Deus em um ato mecânico, restrito no âmbito financeiro e desligando-se do seu sentido original, a qual Deus nos proporcionou. Porque o dízimo, irmão, ele é usado até hoje. Ele é uma bênção até hoje. E o dízimo, na verdade, meu irmão, por mais que pareça hoje um termo comum, debate-se acerca do uso e da forma que é solicitado em diversas denominações. Infelizmente, hoje muitas denominações usam dízimo como uma forma de atacar, de querer fazer a pessoa ficar temer, ficar com medo. E não é isso, meu irmão. O dízimo é muito mais do que isso, muito mais importante. Para você ver que muitos usam até o próprio Malaquias 3,10, falando que o diabo vai entrar na sua casa, que o devorador é o diabo, e na verdade não é isso. Então nós temos que entender o contexto da mensagem, do que Deus estava falando ali, para que nós possamos compreender e não ficar fazendo alarde, ficar querendo fazer com que as pessoas sintam medo e acabem dizimando por medo, sendo que não é isso que Deus quer para os dizimistas. Então nós vamos entrar aqui na origem do dízimo e primeiro nós temos que esclarecer o que é o dízimo. A palavra dízimo ela vem do termo hebraico maser, com o mesmo significado e no grego decate, que traduzido é um décimo ou a 10ª parte. Inclusive o termo já aprendeu várias vezes na antiguidade e ao ser exigido por muitos reis como uma forma de imposto sobre a população. Contudo, essa tradição judaica cristã atribui esse termo ao tributo dado pelos fiéis voluntariamente para ajudar na manutenção da igreja. Na antiguidade, na época antiga, as pessoas usavam não só como levava pedra, levava terra, levava materiais como madeira para que fossem construídos os templos, eles ajudavam com a parte do que eles faziam, do que eles trabalhavam. Então, na plantação, por exemplo, as pessoas tiravam a 10ª parte, a primeira parte que era os 10, e levava para o templo. Ultimamente o dízimo tem sido um assunto muito polêmico nas igrejas, por isso que é bom a gente discutirmos, para que nós possamos entender e fazer um levantamento sobre dar dízimo ou não. Na verdade, a expressão correta é entregar, devolver ao Senhor, pois tudo é de Deus. Nós somos só administradores, meu irmão. O tempo nosso é de Deus. Deus ele determinou o tempo. Nós somos administradores do tempo, então Deus nos deu 24 horas para nós vivermos. Nós temos que administrar 24 horas desse dia. Cabe a nós administrarmos corretamente. Vou trabalhar, vou estudar, então você administra aquele tempo conforme o Senhor está te abençoando. E dessa forma, você pode tirar também 10% desse tempo e doar a Deus. Mas eu não posso ficar 2h40 só orando. Não, meu irmão, mas não precisa disso. Durante 24 horas por dia, você pode muito bem separar 2h40 devagar, 1 hora você ora,
um tempo você fala de Deus, outro você louva. Então aí quando você for ver, você já até ultrapassou as 2 horas e 40. Esse é o sentido do dízimo. Tudo pertence a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, e eu vou... Esse vídeo provavelmente vai ser um pouco longo, por causa que é um estudo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais pertencem a Deus. Então, quem diz é a palavra de Deus, não sou eu. Então, meu irmão, o nosso corpo, o nosso talento, o nosso tempo, nossas posses e bens pertencem a Deus. Deus nos deu a sagrada responsabilidade de administrarmos o que pertence a Ele. Em sentido amplo, a mordomia envolve a um sábio, fiel e abnegado da vida. Ou seja, meu irmão, se há vistas que nós falamos, se você morrer hoje, você não vai levar nada. Muitos dizem, nem a roupa do seu corpo é sua, porque muitos pegam e compram ou alugam roupas para enterrar a pessoa que faleceu. A fim de lembrarmos, meu irmão, que o ser humano, que ele é a fonte de todas as bênçãos, Deus ele instituiu o sistema do dízimo e oferta. E este é um meio, portanto, de louvor e adoração a Deus em resposta ao que Ele faz por nós. Então, meu irmão, já começa a ser aí. O dízimo ele é um ato de fidelidade, então você decide se você vai dizimar ou não. Mas também você tem que entender que tudo que você tem é graças a Deus. Deus que te abençoou. Então é mais justo do que você pegue e tire uma parte para Ele, a parte do seu tempo, e como é o seu trabalho, a parte do que você ganha para a casa do Pai, para a casa de Deus. Mas os templos de antigamente não existem hoje. Mas existe a igreja. Se você é um servo do Senhor, se você é um cristão que vai numa igreja, você tem que ser dizimista, meu irmão. Não por obrigação, mas por fidelidade, mesmo porque você vai lá, você toma a água da igreja, você usa o banheiro da igreja, você usa o som, que o pastor está pregando com som, aquele som ele é comprado, o pastor não tem condições. Quem banca ali é os membros da igreja. As cadeiras que estão ali, foram os membros da igreja, através dos dízimos e das ofertas, que fizeram aquela obra. O aluguel da igreja, muitas igrejas não são próprias, são alugadas. Então quem paga o aluguel? É você com o seu dízimo e com suas ofertas, meu irmão. Então é isso que nós temos que entender. Eu tenho um amigo, um pastor, que no mês retrasado, se eu não me engano, deu problema no som dele. E ele teve que comprar um som novo. E deu problema no som completo. Só de som ele gastou mais de 6 mil reais. E quem foi que ajuda? Quem é que ajuda ele nessa hora? É os dízimos e as ofertas. Porque não dá, meu irmão. Então você é um colaborador da igreja, você é um coproprietário da igreja, porque de alguma forma a igreja também te pertence. A igreja não é do pastor, a igreja é tua, a igreja é dos membros da igreja. E nós vamos ver que na antiguidade, Abraão, ou na época ainda Abrão, em Gênesis capítulo 14, versículo 20, ele deu um dízimo que não era nem ordenança de Deus, meu irmão, antes das leis. A Melquisedeque. Abraão capítulo 14, versículo 20 diz assim, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Durante 12 anos, aquele povo que era o povo inimigo ali de Abraão, inimigo do povo de Deus, e quando Deus ele usou o Abraão para que fosse lá e conquistasse naquela guerra, o Senhor ele abençoou, e quando Deus abençoa Abraão, ele conquista aquele povo, ele derrota os inimigos. Isso com 318 homens. Já visto aí que eu tenho muitas coisas que falam aí. E ali ele pega e liberta até o seu sobrinho Ló.
O exército de Abraão, ele era tão insignificante diante do exército dos 4 reinos, meu irmão, que se nós formos ler a Bíblia, você vai ver lá que é sobre os 4 reinos que Deus está falando ali, que é o... Deixa eu pegar e lembrar aqui, meu irmão. É o reino de Anrafel, lembrar não, né? Eu estou no computador. Anfarel é rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedoriamor, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Então Abraão ele vai e guerreia contra esses 4 reis e ele conquista, ele derrota esses 4 reis. Nesta derrota ele livra o povo de Sodoma e Gomorra e também livra Ló, seu sobrinho. Então quando ele chega ali, se você for na continuação do capítulo 14, você vai ver ali no versículo 16, 18, 19 e 20, que Abraão ele vem, vamos lá, 16, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de desferir a Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, no vale de Safé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Então o que acontece? Nesse percurso, Abraão ele foi e derrotou esses reis, e Melquisedeque ele reconheceu que Abraão ele era filho do Deus Altíssimo. Só que quando Abraão conquista, Abraão faz o quê? De tudo que ele conquistou, ele tira uma parte e doa ao rei, como um dízimo da sua vitória. Aí nós vamos ver que depois de Abraão ser abençoado e de dar o dízimo a Melquisedeque, nós vale ressaltar também que em Hebreus capítulo 7, versículo 4, Abraão foi do despojo que ele trouxe da guerra. Considerais, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Ou seja, Abraão deu o dízimo dos despojos a Melquisedeque. Abraão, muito tempo antes da lei, é um dos primeiros homem mencionado na Bíblia a dar o dízimo. E ele fez isso, meu irmão, não por obrigação, mas sim por gratidão a Deus e porque reconheceu que o Senhor havia lhe ajudado a vencer uma guerra que, humanamente falando, era impossível, porque era muita quantidade dos 4 reinos e Abraão só estava com 18 homens guerreiros. Então, meu irmão, nós temos que entender que muitas das vezes nós batalhamos, nós travamos guerras no nosso dia a dia e sempre é possível que nós possamos vencer o mal. Então, se eu acredito que é Deus quem me faz vencer as batalhas, então, por gratidão, eu devo devolver a Ele o dízimo da minha vida. E isso, meu irmão, é por gratidão e não por obrigação. Agora, se eu não reconheço e não consigo reconhecer que Deus é que me abençoa, então eu não vou ter gratidão nenhuma para com Ele. E apesar de já ter o costume de dizimar bem antes das leis, foi a partir da lei que Deus ordenou ao povo de Israel a dizimar. Muitos dizem que quando Jesus disse que está consumado, aboliu a lei, inclusive o dízimo. E isso não é verdade. Quando ele brandou que está consumado, ele quis dizer o quê? Que naquele momento ele estava cumprindo o propósito que Deus enviou ele na terra. Então ali estava cumprindo-se aquele propósito. E Cristo, meu irmão, ensinou muito bem sobre os dízimos. Nós vamos lá em Mateus 23, nós vamos ver que ele fala: fazer estas coisas e não omitir as outras. Ou seja, Deus está dizendo o quê? Jesus está dizendo o quê? Que você pode, ali naquele caso ele estava falando sobre o que os fariseus estavam falando. Vamos lá, Mateus 23, que é para a gente poder compreender o que está falando, para não falar besteira. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, o Senhor está falando para os escribas aqui, para os fariseus, que eles dão o dízimo, mas esquecem de outras coisas. Eles têm que fazer os dízimos, mas não pode esquecer das outras coisas.
Então o Senhor está falando o quê? Jesus está falando o quê? Você tem que continuar dizimando, mas você também não pode deixar de fazer o que o Senhor ensina, que é ter misericórdia, viver em fé. Entendeu, meu irmão? Então quer dizer, o Senhor ele não omitiu, ele não aboliu o dízimo. Então continue entregando o seu dízimo como vocês fazem, mas não deixe de omitir aquelas coisas, porque foi assim que o Senhor ensinou aqueles fariseus. Sabendo que o livro de Mateus ele foi direcionado ao povo judeu, porém em Lucas também, capítulo 11, versículo 42, o Senhor fala sobre isso aos gregos, porque o livro de Lucas foi escrito aos gregos. Então, Lucas 11, 42, e eu gosto de ir para a Bíblia, meu irmão, que é para a gente ver e falar que a gente está indo com base no que o Senhor está nos ensinando através da palavra. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixais as outras. Aqui Lucas está falando para os gregos. Lucas não está falando para os judeus. Jesus falou aos judeus naquela época, mas Lucas não. Lucas ele está falando aos gregos. Então nós temos que entender, meu irmão, que o Senhor ele fala com o povo de Israel, ele fala também com os gentios que somos nós somos gentios. E quando o Senhor ele nos ensina a ser dizimista, é porque nós somos dignos daquilo. Mateus capítulo 10, versículo 10 diz que todo operário é digno do seu salário. Quando os discípulos foram enviados por Jesus, não os mandou pedir nada a ninguém, mas mandou aceitar tudo o que lhe fosse oferecido naquela casa. É diferente dos mercenários que querem arrancar o último centavo do povo para viverem regadamente a seus bens. E Deus está vendo tudo isso, meu irmão. Aquelas pessoas que tentam enganar o povo de Deus, que tentam enganar os servos do Senhor, Deus está vendo. Você é dizimista e você está vendo que o seu dízimo não está sendo operado naquilo que é para ser operado, meu irmão, não fique triste. Não fique nervoso, saiba de uma coisa, Deus está vendo tudo isso e Deus ele é justo. Jesus hoje ele está como nosso advogado na terra, ele está sendo nosso advogado junto a Deus. Tudo que você faz aqui nessa terra, Jesus ele advoga a Deus ali por você. Só que não esqueça que quando chegar o momento que você estiver face a face com ele, de advogado ele se tornará juiz, e aí ele vai julgar tudo que você fez na terra. E ele não vai ter piedade. Nós vamos ver em João capítulo 8 que existiam as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. É óbvio, meu irmão, que Jesus não veio à terra para falar sobre dinheiro, ele muito menos para pedir dinheiro a ninguém, porque Jesus ele veio falar de salvação, ele veio falar de bênção. Então o objetivo de dar dízimo de tudo que eles tinham era um ato de gratidão a Deus pelas bênçãos que o Senhor lhe dera. O objetivo de Deus com a instituição do dízimo é que ao entregar nós reconhecemos que Ele é o Senhor de tudo. Ageu capítulo 2 versículo 8, depois vocês podem ler. Por meio disso somos gratos ao Criador por sua criação, pelo ar que nós respiramos, pela força que temos para produzir, por aquilo que produzimos, enfim. Ao dizimar, dizemos a Deus que tudo que temos vem dele. Sua empresa, seu emprego, vem de Deus, meu irmão. Você só é próspero graças à bênção e à graça de Deus. Ah, mas eu trabalho, eu luto. Sim, mas se Deus não te abençoar com o trabalho, você não trabalha. Porque o Senhor ele te abençoa. Se Ele não te abençoar com a saúde, como é que você trabalha, meu irmão? Deus te abençoa com a saúde. A exigência de Deus no dízimo é que nós venhamos devolver tudo a Ele e que nós temos recebido das mãos dEle, como forma de gratidão e não de obrigação. Devemos lembrar que tudo que nós possuímos que pertence a Deus, e que nós temos que entender que nós só somos administradores do que Deus nos abençoa. E aonde nós devemos entregar o dízimo? Aí nós vamos para Malaquias 3:10. Malaquias 3:10, ela diz o quê? Ele ensina aos sacerdotes, ali está ensinando aos sacerdotes sobre o dízimo, e ele está repreendendo os sacerdotes que estavam usando o dízimo de forma errada, ou estavam usando o dízimo erradamente. Malaquias 3:10 diz:
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E se eu não vos abrir as portas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior substância. Observa que Deus está falando aqui para os sacerdotes que a casa de Deus é o local de você entregar o seu dízimo. Naquela época era no templo, hoje é nas igrejas, na igreja que você congrega. Ah, mas o meu pastor ele está usando o dinheiro errado. Meu irmão, é ele Deus. A sua parte você já fez, que é entregar aquilo que o Senhor te abençoou. Devemos entregar o dízimo e a oferta na casa do Senhor, na igreja em que congregamos, pois no Antigo Testamento era entregue na casa do Senhor, nos templos, na casa do tesouro. Isso nós vamos ver em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 11, 12. Nós vamos ver em Neemias 10, 38, Malaquias 3, 8 também, depois você pode ler. Então hoje a casa do tesouro é a igreja. É a igreja do Deus vivo, meu irmão. É a igreja de Deus que é cheia da graça e da misericórdia do Senhor. É da palavra do Senhor, que é um tesouro incomparável. Então, nos textos citados, fica bem claro que temos que contribuir para o sustento da obra de Deus. Mesmo porque, meu irmão, tem igrejas que sim, fazem muito mau uso daquilo que que os irmãos estão entregando para ele. Mas tem muitas igrejas que fazem muito bem uso, além de cuidar da obra, cuidar da casa do templo, eles também cuidam das pessoas necessitadas, entregam. Quantas pessoas já você vê igrejas entregando cestas básicas para as pessoas? Tem muitos que os seus membros, quando estão necessitados, vai lá, ajuda a pagar uma conta de luz, ajuda a pagar comprar um gás. Lógico, meu irmão, que nós também não podemos fazer tudo sempre. A igreja também ela não pode toda vez pegar e pagar uma luz, pagar um gás, entregar um gás para uma pessoa. Por quê? Porque essa pessoa se torna-se acomodada. Aí ela não vai procurar um emprego. Você está entendendo, meu irmão? Então temos que ser obedientes ao Senhor, pois a sua palavra ela permanece para sempre. O ato de dar dízimo é para a honra de Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. E eu gosto muito desse versículo, viu, meu irmão? Versículo 9 principalmente. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as suas primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os seus lagares. Então, meu irmão, nós temos que fazer isso para agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem nas nossas vidas. Mas trazendo essa passagem para os dias de hoje, nós como servos do Senhor devemos entregar a Deus a 10ª parte do que nós conquistamos, para que a casa do Senhor possa ter mantimento para as necessidades, para que possam pagar os seus aluguéis, para que possam pagar suas contas. Então, para que possam pagar a conta do templo, meu irmão, do templo, não do pastor, não da pessoa responsável pela igreja. Em Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 24, o Senhor ele fala ali sobre ao homem amar mais ao dinheiro do que a Deus. E nós vamos ver lá que a palavra mamon ali, no termo hebraico, não quer dizer diabo não, meu irmão, muito pelo contrário. A palavra mamon, no termo aramaico, que é o que Jesus estava falando ali, e no hebraico, quer dizer dinheiro, ou outros bens terrenos valiosos. Jesus deixou bem claro que uma pessoa não pode, ao mesmo tempo, servir a 2 deuses. Então, por quê? Ou o Deus digno de toda honra, ou a riqueza, meu irmão. Aí você que escolhe. A escolha é sua. Deus ele te dá o livre-arbítrio para você escolher. Só que também você vai ter que saber que tudo que você planta, você vai colher. Então, dependendo das suas escolhas, meu irmão, o que virá, aí é da sua responsabilidade. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5, o apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz assim, ó: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Eu estou mostrando aqui, meu irmão, tudo é debaixo da palavra do Senhor, nada fora da palavra de Deus. Então nós temos que entender que nós estamos aqui fazendo um estudo amplo sobre o dízimo, sobre as ofertas e sobre os votos, para que as pessoas possam entender que tudo é debaixo da palavra. Não estou fugindo da palavra de Deus não, meu irmão. Então esse estudo é mais para isso, para que nós possamos entender
o que o Senhor está nos ensinando. E nós aqui, o apóstolo Paulo, na 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5, ele fala sobre a importância de dar primeiramente a Deus, porque isso é vontade do Senhor. Filipenses capítulo 4, do 15 ao 18, o apóstolo Paulo também fala aos filipenses que quando os irmãos ajudam a casa de Deus, eles estão contribuindo com o sustento missionário em prol do Evangelho. Então, quando você está ajudando na casa do Senhor, meu irmão, você automaticamente está ajudando toda a obra em prol do Evangelho de Deus. Então, a nossa contribuição ela deve ser proporcional à nossa renda. No Antigo Testamento, o dízimo era calculado em 1/10 parte de tudo que eles conquistavam, mesmo porque o dinheiro era pouco usado naquela época. Eles usavam mais das suas plantações, dos seus afazeres. Então, é tudo equipado, equiparado com aquilo que eles faziam e que Deus os abençoava e continuava abençoando. Nós vamos ver em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que o apóstolo Paulo ensina que nós devemos apresentar ao Senhor como obreiros aprovados e que nós não tenhamos vergonha que nós não venhamos nos envergonhar, meu irmão. Então, Deus ele escolhe um membro do ministério para um cargo de confiança e ele está honrando esse homem e essa mulher da mesma forma que ele deseja te honrar. Quando Deus escolhe um homem para ser um pastor, uma mulher para ser uma pastora, mas não existe pastora na Bíblia, não. Vamos parar com isso. Existe sim. Débora era uma pastora. Então nós temos que entender que que tem denominações que não aceitam, mas aí nós temos que respeitar. Mas aprende uma coisa, se Deus escolhe um homem para pregar o evangelho, para ser um pastor de uma igreja e ele não é capaz para aquilo, Deus coloca uma mulher e muitas das vezes a mulher é mais capaz do que um homem. Então a gente tem que parar com esse negócio, mas vamos lá. Então o Senhor, quando ele escolhe alguém de confiança, ele abençoa aquela pessoa para que ela faça a obra de Deus. E se ela faz a obra desleixadamente, ela vai responder para Deus. Então quando Deus fala que nós temos que ser fiel, nós temos que ser fiel, como eu falei em Provérbios 3:9, que nós devemos honrar a Deus com as nossas primícias e dessa forma Deus vai nos honrar com as suas bênçãos. E 1 Samuel capítulo 2, versículo 20, o Senhor ele fala que ele honra aos que me honram, eu honrarei. Então é promessa de Deus, meu irmão. Então quando o Senhor ele te fala que você honrando a Deus, ele vai te honrar, é promessa dele. Então você sendo um dizimista, você está honrando a Deus. O dízimo é uma questão de gratidão. Quando dizimamos, nós estamos reconhecendo que tudo que temos pertence a Deus e agradecendo a Ele por tudo, por nossas bênçãos, pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Afinal, o que temos, nós não temos, o que temos não tem recebido de nós mesmos, mas de Deus que tem nos abençoado. Quando Davi e os israelitas trouxeram a oferta para a construção do templo, ele disse a Deus, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 14, por quem eu sou e quem é o meu povo, que tivemos por poder, para tão voluntariamente dar semelhantes coisas, porque tudo vem de ti, e da tua mão todamos. Que lindo pensamento esse de Davi, característico de um espírito agradecido daquele que ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Observa que Davi ele cometeu um pecado, ele pagou pelo seu pecado, mas no fim da sua vida, até o fim da sua vida, ele foi segundo o coração de Deus. Que você seja também, meu irmão, segundo o coração de Deus. E eu posso dizer que sou grato a Deus quando entrego meu dízimo em prol da obra, em prol da casa do Senhor. E nós devemos fazer isso demonstrando amor, demonstrando gratidão. Porque o dízimo também é uma questão de fé, meu irmão. Alguns não trazem o dízimo porque temem que não ter o suficiente para ser dizimista. Mas observa, meu irmão, toda vez que a pessoa se torna um dizimista, Deus começa a abençoar ela de uma forma que as contas dela, que quando ela não era raro ela conseguir pagar todas, ela começa a pagar e sobrar até um pouquinho. Foi o que eu falei em Malaquias 3:10, que depois que você se torna um dizimista, fazei prova do Senhor, meu irmão. É a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. Fazei prova dele, Senhor, eu sou um dizimista fiel, eu estou passando por uma situação difícil, eu preciso que o Senhor me ajude. Faz prova de Deus, meu irmão. E nós não precisamos ter medo. O Senhor, Ele nos deixa para que nós venhamos lutar e que não falte nada. Dizimista é um ato de fé.
Ser dizimista também, meu irmão, é um ato de amor, uma questão de amor. Quando Jesus prega no Sermão da Montanha, lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 21, porque onde estiver o teu tesouro, aí também há o teu coração. Se o teu tesouro está em Cristo, se o teu tesouro está em Deus, o teu coração está em Deus, meu irmão. Então não há muita coerência quando naqueles que diz amar a Deus e se recusa a contribuir com a casa do Senhor financeiramente. Para pensar. Como é que você ama a Deus se você fala assim, eu não vou contribuir com a igreja, porque a igreja já tem muito. Que amor é esse, meu irmão? Porque a igreja, ela está fazendo a obra de Deus. Se o pastor não está fazendo certo, é entre ele e Deus, mas a igreja está. Porque ali é onde entra pessoas necessitadas, ali é onde entra muitas das vezes pessoas doentes. E Deus tem honrado. Deus nos mostrou onde o coração dele estava, quando enviou o seu maior tesouro, que isso foi seu Filho Jesus Cristo, para que ele morresse pela minha vida e pela tua, para que ele morresse pelos nossos pecados. Então, meu irmão, Deus foi o nosso primeiro dizimista fiel, porque ele doou aquilo que ele tinha. Então, por que nós precisamos ser dizimistas? Aí nós vamos entender alguma coisa. Sou dizimista porque sou santo. Levítico no capítulo 7, versículo 27, versículo 30 ao 32. Segundo, eu sou dizimista porque eu quero ser participante das grandes bênçãos. Malaquias 3:10 ao 12. Eu sou dizimista porque amo a obra de Deus na face da terra. Eu sou dizimista porque Deus é dono do mundo. Salmos 24, capítulo 24, versículo 1. Eu sou dizimista porque eu mesmo vou gozar na casa de Deus. Deuteronômio 14, 22 ao 23. Porque eu sou dizimista? Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. E eu sou dizimista porque Deus ama ao que dá com alegria. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Eu sou dizimista porque tudo vem das mãos de Deus. 1 Crônicas 29, 17. E eu sou dizimista porque não sou avarento, apegado ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Eu sou dizimista porque meu tesouro está nos céus. Mateus 6, 19 ao 21. E eu sou dizimista porque obedeço à lei de Deus. Atos 5, 29. E por fim, eu sou dizimista porque a bênção de Deus é que enriquece. Provérbios 10, 22. Então, meu irmão, o ato de ser dizimista, o ato de você dizimar, é você demonstrar a Deus que você o ama. É você demonstrar a Deus que você respeita as obras do Senhor. É você demonstrar a Deus que você entende que tudo que você tem é graças a Ele. Que nada que você conquistou não foi das mãos de Deus, foi tudo das mãos de Deus. Lógico, meu irmão, que você trabalha, que você luta, mas se não for pela bênção e pela gratidão de Deus, pela graça de Deus, você não vai conquistar nada, meu irmão. Então você tem que entender que o ser dizimista é um ato de fidelidade a Deus, um ato de gratidão. Então que você continue sendo dizimista. Só que nós também vamos entender o que é ofertar a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz assim, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, quando você se torna um ofertante, que aqui nós já estamos para a parte da oferta, você tem que ofertar a Deus com alegria. Eu vou ofertar ao Senhor, eu vou pegar aqui meus 10 centavos que está aqui sobrando, eu vou dar. Não, meu irmão, não é isso. É aquilo que o Senhor tocou no seu coração. Se tocou no seu coração que seja esses 10 centavos, que seja esses 10 centavos. Se tocou no seu coração que seja 100 reais, que seja 100 reais. Aquilo que o Senhor toca no teu coração. Aí sim, meu irmão. E outra, com alegria. Então, a partir do momento que você doa ao Senhor com alegria, Ele vai te abençoar. Vamos ver lá em Mateus capítulo 2, versículo 11, a oferta dos magos, que foi com alegria, meu irmão. Ali eles estavam ofertando a Cristo com alegria, não por tristeza. Observe que eles estavam alegres ali, de estar vendo o nascimento do Cristo, renascido, que veio à terra para nos abençoar e para nos proteger. Mateus capítulo 2, versículo 11. E entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra.
Ali aqueles homens, eles estavam doando o Senhor com alegria. Eles estavam fazendo aquela oferta ao Senhor com amor. Da mesma forma, meu irmão, quando você vai fazer um voto a Deus, nós conhecemos essa mensagem e muitas das vezes nós esquecemos dela. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 ao 6. Já estou terminando, meu irmão. Eu sei que esse vídeo é um pouco longo, mas é que nós precisamos entender um pouco o que é ser um dizimista. Eclesiastes 5, 6 diz assim, 4 ao 6. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pague. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Desculpa. Nem diga diante do anjo que foi erro, por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos. Quando você fizer um voto a Deus, ou à casa de Deus, honre com aquilo que você votou, porque é uma forma de promessa, meu irmão. Quando você está honrando a Deus, você está fazendo uma promessa. Quando você está fazendo um voto a Deus, você está fazendo uma promessa. Então você tem que entender que você tem que honrar a Deus. Quando você for fazer um voto, antes de fazer, lembre-se de Ana. Lá em 1 Samuel, capítulo 11, no primeiro versículo 11, ela dedicou todo o seu amor ao Senhor. Me perdoe, meu irmão. Minha garganta começou a tossar, coçar. Então ela começou ali, ela dedicou o seu filho, vou colocar uma bala aqui, à obra de Deus, para que ele fosse usado pelo Senhor. E obedecendo à ordenança do Senhor em sua vida, será mais abençoada, meu irmão. Mas isso não vai livrar você das lutas diárias, não, muito pelo contrário. Quanto mais abençoador você é para a casa de Deus, mais lutas você vai ter. É verdade, irmão. Mas você tem que entender que quando você tem as lutas, você pode fazer prova do Senhor e assim Ele vai abrir as portas do céu e Ele vai derramar bênção sobre a tua vida. Em João capítulo 4, versículo 23, cumprindo a ordenança do Senhor, você se torna um verdadeiro adorador. Aquele que adora o Senhor em espírito e em verdade. E a adoração ela deve ser prestada de conformidade com a verdade do Pai, que se revela no Filho e que se recebe mediante o Espírito. Aquele que propõe um tipo de adoração que ignora a verdade e as doutrinas da palavra de Deus, ela despreza no seu todo o único alicerce da verdadeira adoração. Entendeu, meu irmão? Então é inegável que a história do dízimo foi a única e é fundamental para a manutenção das casas de Deus e consequentemente da sua palavra também. Que o Senhor lhe instrua a partir de agora a ser um dizimista fiel, a ser um ofertante com alegria, e que ao dar um voto, meu irmão, você não tarda em cumpri-lo. E dessa forma, você está fazendo a obra do Senhor dignamente. Desta forma, você está, como lá em 2 Timóteo, você está sendo um verdadeiro adorador. Você está sendo um obreiro fiel, um obreiro aprovado pelo Senhor. Que o Senhor abençoe a sua vida. Eu sei que esse vídeo foi um pouco longo, mas espero e creio que ele foi um grande estudo para a tua vida. Que leve esse estudo nos seus conhecimentos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graça e paz, meus irmãos. Shalom Adonai. Deus abençoe a sua vida.